Bem, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Que é um lugar maravilhoso, mas mais importante, que pessoas incríveis. Quero agradecer a Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, por essa apresentação incrível. Ele é um homem extraordinário. Já o conheço há muito tempo. Não há ninguém como ele. Muito obrigado. Agradeço muito, meu amigo. E é uma honra imensa retornar a este belo reino e ser recebido novamente com tanta generosidade e calor humano. Nunca me esqueci da hospitalidade excepcional que nos foi oferecida pelo rei Salman, que é simplesmente o... Estamos falando de um grande homem. Esse é um grande homem. Esse é um grande homem de uma grande família. Agora a visita aconteceu há 8 anos. A generosidade da família real e do povo saudita é incomparável, não importa onde você vá. Permitam-me também agradecer aos inúmeros ministros, autoridades, líderes empresariais e convidados por essa calorosa recepção. Eu conheço tantos de vocês. Gostaria de citar todos, mas teríamos problemas. Ficaríamos aqui por muito tempo. Não queremos isso, então não fiquem chateados. Com esta visita de Estado histórica, celebramos mais de 80 anos de parceria entre os Estados Unidos e o Reino da Arábia Saudita. Desde que o presidente Franklin Roosevelt se encontrou com o pai do rei Salman, o rei Abdulaziz, no USS Quincy, em 1945, a relação entre EUA e Arábia Saudita tem sido um alicerce de segurança e prosperidade. Hoje, reafirmamos esse laço importante e avançamos para tornar nosso relacionamento mais próximo, forte e poderoso do que nunca. Está mais poderoso do que nunca. E a propósito, continuará assim. Nós não entramos e saímos como outras pessoas. Vai continuar assim. Vim aqui nesta tarde para falar sobre o futuro promissor do Oriente Médio, mas antes deixe-me compartilhar a abundância de boas notícias de um lugar chamado América. Em menos de 4 meses, nossa nova administração fez mais do que a maioria das outras administrações fazem em 4 ou 8 anos. Na verdade, fizemos mais. Quando assumi o cargo, herdamos... Obrigado. Ok. No dia em que assumi o cargo, herdamos uma invasão colossal em nossa fronteira sul, uma invasão que você nunca gostaria de ver. Ninguém deveria querer ver isso. Em poucas semanas, reduzimos as travessias ilegais na fronteira ao menor nível da história, uma queda de 99%. Isso é bom até para este grande cavalheiro bem na minha frente. Esse é um bom número. Tínhamos centenas de milhares de pessoas que entraram na mesma época, no ano passado e no mês passado. Tivemos nessa fronteira enorme 3 pessoas que conseguiram entrar. Isso é uma diferença e tanto. E não temos escolha a não ser tirar muitas das pessoas que entraram, porque elas não eram as melhores pessoas. Eram pessoas ruins, estamos tirando elas rápido e levando de volta. Não temos escolha. Após anos de déficit no recrutamento militar, os alistamentos nas Forças Armadas do Irã agora são os mais altos em 30 anos, porque existe um espírito incrível nos Estados Unidos. Temos novamente um espírito extraordinário. Há 1 ano foi notícia, capa de jornais, que ninguém queria se alistar no exército. Logo estávamos abaixo do necessário de alistamentos. Na semana passada saiu a notícia de que tivemos o maior número de alistamentos. Em 30 anos, talvez o maior já registrado, incluindo policiais e bombeiros. O espírito nos Estados Unidos está forte. Uma nova pesquisa da Rasmussen acabou de mostrar que o número de americanos que acreditam que o país está no caminho certo, eles têm uma opção de caminho certo e caminho errado. Agora é o mais alto em
mais de 20 anos, e não tem havido nada parecido com isso, porque por muitos anos era o caminho errado, nos últimos 4 anos era o caminho errado. Agora está no ponto mais alto em muito tempo. Agora renomeamos o Golfo do México para o Golfo da América. Isso foi muito popular, exceto talvez com o México. Os dias de miséria econômica da última administração estão dando lugar à maior economia. Estamos arrasando. Os Estados Unidos são o país mais quente, com exceção do seu país, tenho que dizer, certo? Eu não vou entrar nessa. Não, Mohamed, não vou entrar nessa. Seria terrível se eu fizesse essa afirmação completa, mas não vou fazer. Você é mais quente, enquanto aqui você é mais quente. Mas os preços de alimentos, gasolina, energia e outros produtos caem sem inflação. Não temos inflação em poucas semanas. Nós criamos 464 mil novos empregos. Pense nisso. São quase 500 mil de empregos criados em apenas algumas semanas. Fechamos um acordo histórico com o Reino Unido e no fim de semana um inovador com a China. Ambos são excelentes. A China concordou, temos que derrubá-lo. Precisamos resolver os pequenos detalhes. Scott, você vai trabalhar muito nisso, mas a China concordou em se abrir para os Estados Unidos no comércio e em tudo mais. Mas eles têm que cumprir, então vamos ver o que acontece. Tivemos uma reunião boa com ambos os países. Estamos eliminando 10 regulações antigas para cada nova regulação. Estamos acabando com toda a burocracia. Muitos países, ao envelhecerem, criam burocracia e estamos eliminando isso em níveis recordes. O Congresso dos 16 ora vai aprovar o maior corte de impostos e regulações da história americana. Acreditamos que estamos bem posicionados para isso. E se conseguirmos, será como um foguete para o país. No primeiro trimestre, o investimento na América aumentou 22%. Mais de 10 trilhões de dólares em novos investimentos foram anunciados desde a eleição em 5 de novembro. Então pense nisso. Em um período de tempo muito curto, nós temos mais de 10 trilhões de dólares e pode ser muito mais do que isso. Nem todo mundo vem à Casa Branca para fazer uma coletiva de imprensa dizendo que vão abrir negócios na América, mas todos estão vindo em números que nunca vimos antes. Se você olhar para outras presidências, eles não conseguiriam 1 trilhão de dólares, nem mesmo em anos. Fizemos isso em 2 meses. Tive 1 mês para organizar o Salão Oval. Depois começamos a trabalhar. O dinheiro entra, empregos chegam, empresas vêm para o nosso país. Nunca houve nada parecido e hoje deixamos que outras pessoas nos tarifassem, fazendo com que perdêssemos muito dinheiro e muitos empregos. Agora somos nós que estamos tarifando eles e está em um nível que ninguém jamais viu. É um nível que está tornando o nosso país e o Partido Republicano muito diferentes. Tivemos uma vitória tremenda em novembro, vencendo nos 7 estados decisivos e no voto popular por milhões de votos. No colégio eleitoral vencemos por 312 a 226. Lembre-se que diziam que chegamos a 270. Não, chegamos a 312. Isso é uma grande diferença. E muito importante, vencemos em condados por todos os Estados Unidos. 2.660 a 451. É por isso que, quando você olha para o mapa, está tudo vermelho. O país inteiro está vermelho. Vermelho representa o Partido Republicano. Desde então e desde o momento em que começamos, vimos uma riqueza que simplesmente voltou e continua voltando para a América. A Apple está investindo 500 bilhões de dólares. A Nvidia está investindo e vejo que meu amigo está aqui. Jensen, isso é muito bom. Onde quer que você esteja, muito obrigado porque ele está investindo os 500 bilhões de dólares. A TSMC está investindo. Onde está o Jensen, aliás? Onde ele está?
Ele está aqui. Onde ele está? Acabei de ver o Belbrigado Jensen. Quero dizer, o Tim Cook não está aqui, mas você está. Que trabalho incrível você fez. Ele disse que tem 99% do mercado de chips. Eu não sei, isso é difícil de superar. Mas que trabalho incrível você fez. Obrigado. Temos orgulho de tê-lo em nosso país. TSMC investe 200 bilhões e com esta viagem somamos mais de 1 trilhão em investimento e compras. Ninguém faz equipamentos militares como nós. Temos os melhores equipamentos e mísseis, os melhores submarinos, a arma mais letal do mundo. Além das compras de 142 bilhões de dólares em equipamentos militares dos Tenegera pelos grandes parceiros sauditas, a maior de todas. Nesta semana, há acordos de bilhões de dólares com a Amazon, Oracle, AMD, Uber, Qualcomm, Johnson & Johnson e outros. Parabenizo todos, grandes executivos, conheço vários de vocês. Eles chegaram um mês atrás, não estavam tão felizes ao me ver e agora dizem, Senhor, você faz um ótimo trabalho, muito obrigado. É impressionante o que um mercado em alta pode fazer. Vai subir muito mais. Na verdade, eu disse para as pessoas, há 5 semanas, é um ótimo momento para comprar. Fui criticado por isso, agora não criticam mais. As pessoas deveriam ter ouvido. Mas vai subir muito mais. Vocês vão ver, nunca tivemos isso, explosão de investimentos e empregos, grandes empresas chegando. Nunca vi nada igual. Não há melhor lugar para construir um futuro ou fazer fortuna que nos IEI. Com Trump, tenho a atitude certa, tenho a mesma atitude que as pessoas das primeiras filas. Conforme você vai para trás, talvez eles comecem a enfraquecer um pouco em relação à sua visão. Eles entendem e estamos fazendo o que muitas pessoas inteligentes fariam e não estamos sendo politicamente incorretos. Vocês viram o que fizemos ontem com a saúde. Reduzimos nosso custo com saúde de 50% a 90%. Vocês verão os preços de medicamentos e produtos farmacêuticos caírem a níveis inéditos. Medicamentos e produtos farmacêuticos devem cair e haverá divisão de custos com outras nações que se aproveitaram de quem governava o país. Mas não é apenas um momento de entusiasmo incrível nos Estados Unidos, é também um período empolgante, aqui mesmo na Península Arábica. Um lugar lindo, aliás, um lugar lindo. Exatamente 8 anos atrás, neste mês, eu estava nesta mesma sala e olhava para um futuro em que as nações desta região iriam combater as forças do terrorismo e do extremismo, expulsando-as completamente, e ocupariam seu lugar entre as nações mais orgulhosas, prósperas e bem-sucedidas do mundo, como líderes de um Oriente Médio moderno e em ascensão. Muito empolgante, muito empolgante. Mohammed, você dorme como? Hein? Só pensando. Que trabalho. Ele se revira na cama como alguns de nós se revira a noite toda. Como fazer melhor? Quem não se revira na cama não chega à terra prometida. Mas você fez um trabalho e tanto. É verdade. Os críticos duvidaram que fosse possível, mas nos últimos 8 anos a Arábia Saudita provou que estavam errados. A transformação, esses líderes empresariais incríveis, os maiores do mundo, estão diante de nós. A transformação sob a liderança do rei Salman e do príncipe herdeiro, Mohammed, foi realmente extraordinária. Acho que algo assim nunca aconteceu antes. Eu nunca vi nada acontecer nessa escala antes. E acho que, talvez você possa dizer que os Estados Unidos também estão indo muito bem, não é?
poucos viram isso. Os arranha-céus mostram como tudo mudou em 8 anos e antes já impressionava. Torres deu surgindo, exposições de Mohammed. O que vi é incrível, processo marcante, gênio de tantas pessoas, arquitetura. Sei de onde vieram muitas dessas ideias. Está nesta sala na minha frente, mas as torres e todos os diferentes, já vi muitos tipos de torres, achava que não existia versão de torre que eu ainda não tivesse visto. Passei por 4 exposições e nunca vi nada igual. Vai ser empolgante. Elas estão entre as maravilhas antigas de uma cidade em crescimento. Riad está se tornando não só sede de governo, mas também capital mundial de negócios, cultura e tecnologia. A Copa do Mundo está aqui. Johnny, só levante-se, Johnny. Johnny, obrigado, Johnny. Ótimo trabalho, Johnny, ótimo trabalho. Mas a Copa do Mundo e a Expo Mundial em breve estarão chegando aqui, assim como a Copa do Mundo está vindo para os Estados Unidos. Vai ser realmente empolgante. No próximo ano, os motores da Fórmula 1 agora rugem pelas ruas de Jeddah, em um marco histórico. Outros setores superaram o petróleo. Pense, outros setores agora superaram o petróleo. Nem todos vão. Entender o que isso significa. Representar a maior parte da economia saudita pela primeira vez na história. Outros setores são maiores que o petróleo, né? Sempre gigante, é algo enorme. Mas isso é o grande tributo a vocês e ao desenvolvimento econômico. Em outras cidades na península, como Dubai, Abu Dhabi, Doha e Mascate, as transformações são notáveis. Aos olhos, uma nova geração de líderes está superando antigos conflitos e divisões do passado, forjando um futuro onde o Oriente Médio é do comércio, não do caos, exporta tecnologia, não terrorismo, onde pessoas de diferentes nações, religiões e credos constroem cidades juntas, não se bombardeando. Não queremos isso. E é crucial que o mundo perceba que essa grande transformação não veio de intervencionistas ocidentais ou de pessoas em aviões, luxuosos para dizer como viver ou governar seus próprios assuntos. Não. As maravilhas de Riad e Abu Dhabi não foram criadas pelos chamados construtores de nações, neoconservadores ou ONGs liberais como as que gastaram trilhões de dólares fracassando ao tentar desenvolver Cabul, Bagdá e outras cidades. Em vez disso, o nascimento de um Oriente Médio moderno foi realizado pelo próprio povo da região que desenvolveram seus países, perseguindo suas visões e traçando seus destinos. Incrível! Vocês fizeram. Construtores destruíram mais do que construíram. Intervencionistas intervieram em sociedades incompreendidas. Eles diziam como fazer, mas eles mesmos não sabiam. Paz, prosperidade e progresso não vieram de rejeição da herança, mas do abraço às tradições nacionais e valorização da herança que vocês amam. E isso é algo que só vocês poderiam fazer. Vocês realizaram um milagre moderno, a maneira árabe. Essa é uma boa maneira.
Hoje, as nações do Golfo mostraram a esta região um caminho para sociedades seguras, crescimento econômico, expansão das liberdades pessoais e responsabilidades crescentes no cenário mundial. Depois de décadas de conflito, agora podemos alcançar o futuro que gerações antes de nós podiam sonhar. Uma terra de paz, segurança, oportunidade, inovação e conquistas aqui no Oriente Médio. Tão bonito, é tão bonito. Acho que as pessoas nem conseguem apreciar porque vê isso. E é quando vem a um lugar que não vê há 5, 10 ou 20 anos, tudo parece ainda mais incrível. Quando deixei o cargo há 4 anos, esse futuro parecia quase impossível. O que vocês realizaram. Juntos nós obliteramos os assassinos do ISIS, acabamos com seu fundador e líder al-Baghdadi, curamos a divisão no Conselho do Golfo e unimos as nações contra inimigos comuns. Impusemos sanções sem precedentes ao Irã e privamos o regime de recursos para financiar o terror. Eles não conseguiam financiar nada porque não tinham mais dinheiro. Eles não tinham dinheiro. Mas a nova administração entrou e deixou que tivessem muito dinheiro. E você viu o que aconteceu. Não foi bem gasto. Com os históricos acordos de Abraão, dos quais temos orgulho, todo o impulso era para a paz. E foi muito bem sucedido. Tem sido incrível. Os acordos de Abraão. Espero que a Arábia Saudita, país pelo qual tenho respeito, pelo que conseguiram, se junte logo aos acordos de Abraão. Será uma homenagem ao seu país e importante para o futuro do Oriente Médio. Assumi um risco ao realizá-los e eles têm sido um sucesso para os países que aderiram. A administração Biden não fez nada em 4 anos. Já teríamos completado isso. Será um dia especial no Oriente Médio, com o mundo assistindo quando a Arábia Saudita se juntar a nós. Você estará honrando quem lutou pelo Oriente Médio. Vai ser algo especial, mas você fará isso quando quiser, é o que queremos e assim será. Quando deixei o cargo, a única coisa que impedia esta região de alcançar seu potencial inacreditável era um grupo de agentes criminosos que buscavam arrastar o Oriente Médio ao caos, a desordem e a guerra. Infelizmente, em vez de enfrentar essas forças, a última administração do ZEUA escolheu enriquecê-las, fortalecê-las e dar bilhões. A administração Biden, a pior da história do nosso país, rejeitou nossos parceiros do Golfo antigos. E posso dizer, grandes parceiros em todo o mundo. Temos parceiros no mundo, mas não temos mais forte, nem ninguém como o cavalheiro à minha frente. Ele é o seu maior representante, o maior representante. E se eu não gostasse dele, eu sairia daqui tão rápido assim. Você sabe disso, não sabe, hein? Ele me conhece bem. Eu gosto muito dele, gosto dele demais. É por isso que damos tanto, sabe? Demais. Gosto demais de você. Suspenderam sanções ao Irã por nada e enviaram bilhões ao regime para financiar terror e morte. Riram dele. Eles riram do nosso líder e ainda estão rindo do nosso líder. Eles o consideraram um tolo. E desde então só causaram problemas, inclusive financiando o 7 de outubro, um dos piores dias da história do Oriente Médio. Dia horrível. Biden removeu os Houthis da lista de organizações terroristas estrangeiras, mesmo enquanto mísseis e drones eram lançados na sua bela cidade de Riad e contra navios, caso estivessem navegando no local errado.
A fraqueza e incompetência do governo Biden prejudicaram a paz e colocaram em risco tudo o que havíamos construído juntos. E quando você pensa nas grandes conquistas que alcançaram, fazer isso diante de uma administração hostil, uma administração que não acreditava, isso torna suas conquistas ainda maiores. Poucos meses ao assumir o cargo, conseguimos rápido retorno da força americana no exterior. Agora, trabalhando com a maioria das pessoas que buscam estabilidade, nossa tarefa é unir contra os poucos agentes do caos que restam, que mantêm reféns os sonhos de milhões. A maior e mais destrutiva dessas forças é o regime do Irã, que provocou dor na Síria, Líbano, Gaza, Iraque e Iêmen. Não poderia haver contraste mais nítido com o caminho que vocês seguiram na Península Arábica do que o desastre que se desenrola logo ali no Golfo do Irã. Pensem nisso. Eles queriam dar esse nome. Eu disse, eles não vão deixar que façam isso. Você se importa se eu impedir? Impedir. Não vamos deixar isso acontecer. Enquanto vocês têm construído os arranha-céus mais altos do mundo em Jeddah e Dubai, os marcos de 1979 de Teherã estão desmoronando em escombros e poeira. Eles conseguiram manter por um tempo sob um sistema diferente, mas esses prédios estão caindo aos pedaços, desabando, enquanto vocês constroem alguns dos maiores projetos de infraestrutura e edifícios inéditos. Décadas de negligência e má gestão no Irã deixaram o país assolado por apagões constantes diários. Você ouve. Sua habilidade transformou desertos em terras férteis. Líderes do Irã transformaram terras verdes em desertos áridos. Enquanto a máfia da água causa secas e rios vazios, eles ficam ricos, mas não deixam o povo ter nada disso. Há diferença fundamental nisso. Enquanto os estados árabes trazem estabilidade regional, os líderes do Irã roubam riqueza para financiar terror e derramamento de sangue. O trágico é que arrastaram uma região com eles e muitas vidas se perderam no esforço iraniano para manter o regime sírio decadente. Veja o caso da Síria. No Líbano, o Hezbollah saqueou as esperanças da nação, cuja Beirute foi chamada de Paris do Oriente. Você consegue imaginar? Todo esse sofrimento e muito mais era totalmente evitável, né? Absolutamente evitável, e Mohammed sabia disso. Ele sabia disso. Pessoas inteligentes sabiam disso. Se ao menos o regime iraniano tivesse se concentrado em construir sua nação, em vez de destruir a região. Venho hoje não só para condenar o caos passado dos líderes do Irã, mas para oferecer um caminho melhor para um futuro melhor. Como já demonstrei, estou disposto a encerrar conflitos passados e forjar novas parcerias por um mundo melhor, mesmo que nossas diferenças sejam profundas, como no caso do Irã. Nunca acreditei em inimigos permanentes. Sou diferente do que pensam. Não gosto de inimigos permanentes, mas às vezes precisa deles para o trabalho e é preciso fazer isso da maneira certa. Inimigos te motivam. Alguns dos amigos mais próximos do CIOA são países com quem já tivemos guerras, agora aliados. Fazer acordo com o Irã. Se eu conseguir um acordo com o Irã, ficarei satisfeito se isso tornar a região e o mundo mais seguros. Mas se a liderança do Irã rejeitar o ramo de oliveira e continuar atacando seus vizinhos, não teremos escolha a não ser impor pressão máxima.
levar as exportações de petróleo iranianas a zero, como fiz antes, praticamente falidos por causa do que eu fiz. Eles não tinham dinheiro para o terror, eles não tinham dinheiro para o Hamas ou o Hezbollah, e tomaremos todas as medidas necessárias para impedir que o regime tenha uma arma nuclear. O Irã nunca terá uma arma nuclear. O Irã pode ter futuro, sim, mas não permitiremos que a América seja ameaçada por terrorismo ou ataque nuclear. A escolha é deles. Nós realmente queremos que eles sejam um país bem-sucedido. Queremos que eles sejam um país maravilhoso, seguro, grandioso, mas eles não podem ter uma arma nuclear. Essa é uma oferta que não durará para sempre. O momento é agora para eles escolherem. Nós não temos tempo a esperar. Temos o maior exército da história do mundo. Reconstruir nossas forças armadas nos meus primeiros 4 anos, tornando-as as mais poderosas. Vocês viram isso quando derrotei o ISIS em 3 semanas. Diziam que levaria 4 ou 5 anos. Eu fiz isso em 3 semanas. Recentemente, intermediamos um cessar-fogo histórico para conter a violência entre Índia e Paquistão com o comércio. Eu disse, rapazes, vamos negociar um acordo, mas não mísseis nucleares, e sim seus produtos. E ambos têm líderes muito poderosos, líderes muito fortes, bons líderes, líderes inteligentes. Bem, tudo parou. Espero que continue assim, mas tudo parou. Orgulhoso. Marco Rubio e todos trabalharam. Marco, levante-se, ótimo trabalho. Obrigado, Jair de Vence. Marco, o grupo todo trabalhou com você. Foi um trabalho excelente. Acho que eles estão se dando bem. Talvez a gente consiga reuni-los um pouco, Marco, para que saiam e tenham um bom jantar juntos. Não seria ótimo? Mas nós avançamos muito e isso poderia ter sido, sabe, milhões de pessoas poderiam ter morrido por causa daquele conflito que começou pequeno e estava ficando maior a cada dia. Também tenho trabalhado incansavelmente para acabar com o terrível derramamento de sangue entre Rússia e Ucrânia. Muito importante. Conversas estão sendo realizadas na Turquia esta semana, provavelmente quinta-feira, e podem trazer resultados positivos. Nosso pessoal vai estar indo para lá, o Marco também. Outros vão e vamos ver se conseguimos resolver isso. 5.000 pessoas, jovens na maioria, soldados da Ucrânia e da Rússia. Eles não são daqui e não são dos Estados Unidos, mas suas almas. Eu acho que geralmente são almas jovens e belas que deixaram seus pais acenando a Deus, deixaram seus irmãos e irmãs. A Deus, te vejo em breve, e foram despedaçados. Em média, 5.000 por semana estão morrendo. Pessoas estão morrendo em outras partes da região, mas números tão grandes como não víamos desde a Segunda Guerra Mundial estão morrendo. E eu quero acabar com isso. Eu quero acabar com isso. É uma guerra horrível. Nunca teria acontecido se eu fosse presidente. O dia 7 de outubro também não teria ocorrido, porque o Irã não tinha dinheiro para pagar Hamas ou outro. Eles não tinham dinheiro, não se preocupavam em ajudar os outros, tinham que cuidar de si. Interrompemos o petróleo deles com embargos e sanções. Obrigado ao Reino da Arábia Saudita pelo papel construtivo ao facilitar conversas sobre a Ucrânia. Vocês foram incríveis. Muito obrigado. Obrigado. Se conseguirmos resolver isso, faremos uma homenagem por isso. Vocês prepararam um excelente terreno. Obrigado. O Ocidente não deveria se arrastar para mais uma guerra interminável. Na Europa, mais uma guerra sem fim. Devemos parar com as mortes e trabalhar juntos para enfrentar as maiores ameaças de longo prazo como uma equipe imbatível. Pensem em nós como uma equipe imbatível. Quero dizer, quando você olha para o que vocês fizeram aqui,
Isso é muito mais difícil do que parar a estupidez. Pense nisso. É estupidez. O que vocês fizeram é muito mais difícil e vocês fizeram melhor do que qualquer outro já fez como presidente dos Estados Unidos. Minha preferência será pela paz e parceria. Sempre que esses resultados puderem ser alcançados. Sempre. Sempre será assim, certamente. Só um tolo pensaria o contrário. Nos últimos anos, presidentes americanos foram acometidos pela ideia de que é nosso dever olhar líderes estrangeiros e usar a política dos EUA para corrigir seus erros. Usavam nosso exército agora mais forte. Aprovamos orçamento militar de $1 trilhão, o maior da história. $1 trilhão. E estamos conseguindo os melhores mísseis, as melhores armas. Eu odeio fazer isso, mas é necessário, pois acreditamos na paz pela força. Sem força, coisas ruins podem acontecer, mas, com sorte, nunca teremos que usar nenhuma dessas armas. Parece um grande desperdício de dinheiro, se nunca as usarmos, mas espero que não precisemos, pois o poder destrutivo dessas armas é algo que ninguém jamais viu. Acredito que é papel de Deus julgar. Meu papel é defender a América e promover interesse de estabilidade, prosperidade e paz. É isso que eu realmente quero fazer. Eu nunca hesitarei em usar o poder americano se for necessário para defender os Estados Unidos ou ajudar a defender nossos aliados. E não haverá misericórdia a inimigos que nos fizerem mal ou prejudicarem aliados. Não teremos misericórdia. Eles sabem, bastante sortudo. Muita gente pensa, ele está procurando briga e as coisas se resolvem. É incrível quando acham que você fala sério. Mas temos o maior exército, mais forte que outros. Ninguém chega nem perto. Temos as melhores armas do mundo, mas não queremos usá-las. Se você ameaçar a América ou nossos parceiros, vai se deparar com uma força esmagadora e devastadora. Temos coisas sobre as quais você nem faz ideia, coisas que você não ouve falar. E se você soubesse, diria, uau. Nas últimas semanas, após repetidos ataques a navios americanos e a liberdade de navegação no Mar Vermelho, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram mais de 1.100 ataques contra os Houthis no Iêmen. Como resultado, os Houthis concordaram em parar. Por favor, disseram, não queremos mais isso. É a primeira vez que você ouve isso deles. Eles são duros, eles são lutadores. Mas há poucos dias nos pediram para parar de mirar em navios comerciais. Não iriam mais atacar navios comerciais de forma alguma, nem nada americano. E ficaram muito felizes que nós paramos. Mas tivemos 52 dias de trovão e relâmpago, como eles nunca tinham visto antes. Foi um uso rápido, feroz, decisivo e bem-sucedido da força militar. Não queríamos fazer isso, mas eles atiravam em navios abatidos, em vocês e na Arábia Saudita. Não queremos que atirem na Arábia Saudita, então os atingimos com força, conseguimos o que viemos buscar e saímos. Desde 20 de janeiro, as Forças Armadas do Sishriyarwa eliminaram 83 líderes terroristas no Iraque, Síria e Somália, incluindo o número 2 global do ISIS. Você leu sobre isso recentemente. Com a ajuda do Paquistão, capturamos o terrorista do ISIS, responsável pelo ataque a 13 militares americanos no Portão Webb, aquele desastre horrível. Durante essa retirada do Afeganistão, você sabe. Isso é outra coisa sobre a qual nem pensamos tanto hoje. 13 morreram, mas 42 ficaram gravemente feridos. Mas, no total, centenas de pessoas morreram, porque eu conto também as pessoas do outro lado. Centenas de pessoas, simplesmente uma incompetência absurda. Provavelmente é por isso que Putin decidiu invadir a Ucrânia. Algo que ele nunca teria feito se eu fosse presidente. Mas não teríamos tido os problemas de 7 de outubro se eu fosse presidente. Não teríamos tido Ucrânia-Rússia se eu fosse presidente. Não teríamos tido o Wabbegate, porque
Não haveria motivo para estarmos saindo, mas estávamos saindo com dignidade, força e poder. Mas a forma como eles saíram não foi boa. Foi o momento mais constrangedor da história do nosso país. Temos trabalhado incansavelmente para trazer todos os reféns. Já trouxemos muitos, mas estamos trazendo ainda mais. Neste fim de semana, negociamos a libertação da última refém americana, Eden Alexander. Isso foi divulgado há poucas horas e seguimos trabalhando para que essa guerra acabe, né? Logo. É horrível o que está acontecendo. Todas as pessoas civilizadas devem condenar as atrocidades de 7 de outubro contra Israel, que não teriam acontecido se talvez houvesse outro presidente, mas com certeza se eu fosse o presidente. O povo de Gaza merece um futuro muito melhor, mas isso não vai ou não pode acontecer enquanto seus líderes escolherem sequestrar, torturar e atacar homens, mulheres e crianças inocentes por motivos políticos. A forma como aquelas pessoas são tratadas em Gaza, não há lugar no mundo onde as pessoas sejam tratadas tão mal. Após anos de sofrimento, 2 nações devastadas pelo terror começam a encerrar pesadelos sob nova geração de líderes. No Líbano, onde um amigo meu tornou-se embaixador. Sabe, esse pode ser um trabalho perigoso. Ele disse que nasceu lá, é libanês e ama o país. Eu disse, mas é muito perigoso. Esse é um amigo meu de Nova York, sim, mas é perigoso. Tem certeza de que quer fazer isso? Nunca pensei nele como guerreiro, mas ele é um guerreiro. Ele ama o seu país. Ele disse, se eu me machucar ou morrer, estarei morrendo por um país que amo. Ele cresceu lá. É horrível o que aconteceu no Líbano, mas vocês têm um grande embaixador, posso lhes dizer isso, no Líbano, que tem sido incessantemente vitimizado pelo Hezbollah e por seu patrocinador, o Irã. Um novo presidente e primeiro-ministro trouxeram a primeira chance de cooperação com os Estados Unidos. Vamos trabalhar com o novo embaixador deles e ajudá-los a superar o obstáculo. Minha administração está pronta para ajudar o Líbano a criar um futuro de desenvolvimento econômico e paz com seus vizinhos. O Líbano tem pessoas extraordinárias, médicos, advogados, grandes profissionais. Eu ouço isso tantas vezes. Da mesma forma, na Síria, que passou por tanta miséria e morte, há um novo governo que esperamos conseguirá estabilizar o país e manter a paz. É isso que queremos ver na Síria. Eles já passaram por sua cota de tragédias, guerras, mortes por anos. Minha administração deu passos para restaurar relações entre Estados Unidos e Síria após décadas. Depois de discutir a situação na Síria com o príncipe herdeiro, o seu príncipe herdeiro, e também com o presidente Erdogan da Turquia, que me ligou outro dia e pediu algo muito semelhante, entre outros e amigos meus, pessoas por quem tenho muito respeito no Oriente Médio, ordenarei a suspensão das sanções contra a Síria para dar a eles uma chance de alcançar a grandeza. O que faço pelo herdeiro. As sanções eram brutais e paralisantes e cumpriram uma função importante. Realmente uma função importante ainda assim na época, mas agora chegou a vez deles brilharem. É a vez deles brilharem. Vamos retirar todas elas e eles vão ter
com base no povo, no espírito, e mostrem algo especial para nós, como fizeram na Arábia Saudita. Eles vão nos mostrar algo especial. São pessoas muito boas. Onde pudermos, minha administração busca engajamento pacífico, oferecendo uma mão forte e constante de amizade a todos que aceitarem de boa fé. Juntos demos passos sem precedentes e fizemos um progresso tremendo, e ainda estamos apenas no alvorecer do novo e brilhante dia que aguarda o povo do Oriente Médio, o grande, grande povo do Oriente Médio. Se as nações desta região aproveitarem este momento, deixarem suas diferenças e se concentrarem nos interesses que as unem, a humanidade ficará maravilhada ao ver, neste centro geográfico do mundo, é isso mesmo, centro do mundo, coração das maiores religiões. Depois de 1000 anos, o mundo verá esta região não como um lugar de conflito e morte, mas como uma terra de oportunidades e esperança, como aqui, cruzamento cultural e comercial. Segurança e estabilidade elevarão milhões a sucesso, e as nações da região serão livres para realizar seus destinos, honrar suas histórias e trazer glória a Deus Todo-Poderoso. Pessoas virão se inspirar nas cidades que constroem, nos negócios que criam, nas tecnologias que inventam e na beleza, talento e potencial dos cidadãos. Cada um de vocês poderá sentir um imenso orgulho pelo legado que deixará para seus filhos, porque terão lhes dado as bênçãos supremas da prosperidade e da paz, algo tão importante. Nos Estados Unidos iniciamos a Era Dourada da América, é a Era Dourada. Nós vemos isso. Vemos isso com todo esse dinheiro, trilhões e trilhões de dólares entrando, centenas de milhares de empregos sendo criados junto com ele, e com a ajuda do povo do Oriente Médio. E das pessoas nesta sala, parceiros de toda a região, a Era Dourada do Oriente Médio pode avançar lado a lado conosco. Nós vamos trabalhar juntos, nós estaremos juntos, nós vamos ter sucesso juntos, nós vamos vencer juntos. E sempre seremos amigos,